Olá, meu nome é Vitor, eu sou psicólogo e analista do comportamento, mestre pela Universidade de São Paulo, a USP. Tenho experiência de 4 anos e meio como supervisor no CAIS, o Centro para o Autismo e Inclusão Social da USP, onde eu dava aula para profissionais e para pais de crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Atualmente eu sou supervisor e diretor do Grupo Contingência em Londrina, no Paraná. Hoje a gente vai começar o nosso curso com uma pergunta que é bem simples, embora a resposta não seja tão simples assim. O que é o transtorno do espectro autista? A primeira descrição do transtorno do espectro autista ou do autismo foi feita primeiramente em 1943 por Leo Kanner, um psiquiatra austríaco. Os primeiros sintomas relatados por Kanner foram isolamento extremo, obsessividade, estereotipias, ecolalias e famílias que eram diferenciadas financeiramente, porém frias afetivamente. Apenas a partir da década de 70, o autismo deixa de ser considerado uma doença e passa a ser considerado uma síndrome. Doenças são caracterizadas por sintomas com causas específicas e uma etiologia conhecida. Já a síndrome é caracterizada por sintomas e sinais que não são conhecidos. Já a síndrome é caracterizada por sinais e sintomas sem causa conhecida ou com múltiplas causas. Por isso, a premissa de uma síndrome é que não há cura e o tratamento é feito exclusivamente nos sintomas e sinais. O diagnóstico de transtorno do espectro autista é comumente realizado através do DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, manual que foi publicado em junho de 2013. A grande diferenciação na atualização desse manual é a utilização agora do termo transtorno do espectro autista. Essa palavra espectro altera como enxergamos o diagnóstico de uma criança com autismo. A partir dessa alteração, acontece o que chamamos de guarda-chuva. E outros diagnósticos, transtorno global do desenvolvimento sem outras especificações, síndrome de Asperger e transtorno autista, passam a pertencer ao transtorno do espectro autista. A gente passa a assumir que essa população que anteriormente era classificada enquanto uma população mais homogênea, com sinais e sintomas que eram muito parecidos entre si, a gente passa a assumir que essa população agora é mais heterogênea e que os sinais e sintomas podem variar muito de criança para criança. Por isso a palavra espectro. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, traz alguns critérios diagnósticos para essa população, que embora seja extremamente heterogênea, pode ser classificada com déficits em algumas áreas em específicos. Déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, entre vários contextos atuais ou históricos, manifestados conforme segue: déficit em reciprocidade socioemocional, falhas em conversação ao iniciar ou manter interações sociais, ao compartilhar interesses e sentimentos, déficits em comunicação não verbal usada para interação social, ou seja, falhas na integração entre comportamento verbal e não verbal, linguagem corporal, contato visual e uso de gestos. Déficits ou dificuldades no desenvolvimento e manutenção de relacionamentos sociais, também caracterizados por dificuldades em fazer amigos, participar de atividades de imaginação, ausência de interesse por colegas. E o critério B, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, atual ou histórico, manifestado por pelo menos duas das maneiras abaixo: estereotipia em movimentos físicos, uso de objetos ou discurso. A criança pode, muitas vezes, alinhar todos os brinquedos, utilizar ecolalias ou frases únicas para se comunicar, insistência por rotina, padrão verbal e não verbal, que são reutilizados em contextos que não são funcionais, estresse excessivo frente a pequenas mudanças, como troca de roupa ou comida.
Uma etiqueta, por exemplo, pode incomodar muito uma criança com diagnóstico de TEA. Interesses muito restritos e com intensidades anormais, preocupação com objetos ou posição de objetos, hiper ou hiporreatividades sensoriais a estímulos ou interesse por aspectos sensoriais que são incomuns ao ambiente. Por exemplo, uma criança com diagnóstico de TEA pode ter muita preferência por um controle de uma TV, mas não necessariamente porque o controle toca de canal, porque o controle tem botões que funcionam, mas talvez por conta da cor de um dos botões que a chama a atenção. Não é incomum uma criança com diagnóstico de TEA apresentar hiper e hiporreatividades ao mesmo tempo. Uma criança que, por exemplo, pode se incomodar muito com uma etiqueta de blusa, pode também bater a canela num ferro e levantar como se nada tivesse acontecido. Os critérios diagnósticos também podem ser representados por: os déficits devem estar presentes no início do período de desenvolvimento, mas pode ser que esses déficits não apareçam se as demandas sociais não forem o suficiente para ultrapassar as habilidades que a criança já apresenta. Então, uma criança com 2 anos de idade já deve falar algumas palavras, responder algumas perguntas, mas uma criança de 6 meses de idade ainda não precisa apresentar essas habilidades. Ou seja, as demandas sociais ainda não ultrapassaram o nível de habilidade que essa criança apresenta. Uma criança com 6 meses de idade que ainda não fala, não apresenta déficits significativos na linguagem. Mas se essa criança não falar há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de idade, a gente já começa a entender que essa criança tem um atraso significativo em linguagem e comunicação. Os sintomas, eles devem causar prejuízos sociais, ocupacionais e em outras áreas de modo significativo. Ou seja, quando eu falo de uma criança com diagnóstico de TEA, eu estou falando de uma pessoa que necessariamente precisa de um mecanismo de suporte. É uma criança que tem um déficit significativo. Esse é um ponto bem importante que a gente vai abordar muito em outros momentos desse curso, quando a gente for falar sobre tratamento. Os sintomas não são melhor explicados por outros critérios diagnósticos. É importante a gente lembrar que não existem características físicas em uma criança com diagnóstico de TEA. Não existem exames clínicos que possam identificar essa síndrome. O autismo é diagnosticado exclusivamente através da observação de comportamentos. Não é incomum uma criança que apresenta déficits significativos com 3, 4 anos de idade, que passa por um tratamento, quando avaliada novamente por um médico, não é incomum que esse médico não encontre características de déficits significativos nas áreas citadas anteriormente.